Pessoal, bom dia. Vamos falar agora de direito penal. Vamos iniciar o estudo de direito penal e vamos falar agora sobre o conceito de direito penal. O que é o conceito do direito penal? É o conjunto de normas, regras, princípios que descrevem comportamento reprováveis e ameaçadores da ordem social, denominados infrações criminais, e que tragam como consequência a imposição de sanções penais. Pessoal, esse nome aqui, ó, que eu vou destacar aqui, a gente vai falar sobre ele aqui, ó. Infrações criminais. As infrações criminais, ela é um gênero. E esse gênero se divide em duas espécies. Quais são as espécies? Os crimes e as contravenções penais. O direito penal aborda tanto os crimes quanto as contravenções penais, pessoal? Então nós vamos diferenciar o que é um crime e uma contravenção penal. Aqui, ó, crimes versus contravenção penal. Nós vamos ver a diferença de crimes e contravenções penais na Lei de Introdução ao Código Penal, no seu artigo 1º, que diz que crime considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa, Então, pessoal, o crime, é quando a infração penal culmina a pena de reclusão ou de detenção. E essa pena de reclusão ou detenção pode vir isolada ou pode vir cumulativamente, com pena de multa, ou não. E a contravenção, a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, ou só a pena de multa. Então, pessoal, isso aí cai muito em prova. O sistema brasileiro, pessoal, adota, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista ou binário, ou dicotômico da infração penal, Por que dualista ou binário ou dicotômico? Por quê? Porque se divide em dois. Em crime ou delito, Crime ou delito. O crime se divide em dois: crime ou delito, ou contravenção penal. Crime ou delito é o sinônimo. E a contravenção penal, também chamada de crime anão, pode cair em prova, e delito liliputiano. A contravenção penal, pessoal, também chamada de crime anão, e de liliputiano. Então, pessoal, se tiver escrito, se nessa pena estiver escrito reclusão ou detenção, vamos estar diante de um crime. Já as contravenções penais, prisão simples, sozinha ou multa. Prisão simples e multa, ou então simplesmente só a multa sozinha.
né? Então, pessoal, vamos ver agora aqui, ó. Contravenção penal. Quem decide se a conduta é lícita, é ilícita e é crime ou contravenção? Quem é que vai decidir, né? Quem decide se a conduta ilícita é crime ou se é contravenção penal? Quem decide, pessoal? Quem decide, pessoal, é o legislador. É aquele cara que está lá no Congresso, né? No Congresso Nacional, que vai decidir se uma determinada conduta vai ser considerado crime ou uma contravenção. Então, pessoal, quem vai decidir é o legislador, né? Se será uma distinção feita pelo próprio legislador. Né? Uma infração penal, que hoje é uma contravenção, poderá se tornar também, pessoal, um crime, né? Se assim decidir o legislador. Trata-se, portanto, de uma distinção axiológica, né? De valor. Como nos anos 90, pessoal, porte legal de armas era contravenção. Com o tempo, o legislador, né, decidiu que vai ser um crime, né? Então, quem decide se a conduta é ilícita, se a contravenção se é um crime, é o Congresso, pessoal. É o Congresso Nacional que decide. Então, pessoal, crime é quando vem, né, a pena de reclusão ou de detenção, né, com multa ou sem multa, né, crime. Reclusão, detenção, com multa ou sem multa. Contravenção penal, prisão simples, com multa ou a multa sozinha isoladamente. Então, pessoal, a diferença é essa de crime e contravenção penal. Pessoal, vamos ler essa tabela, né, e comparar as diferenças entre crimes e contravenções penal. Crime, preceito secundário, pena de reclusão ou de detenção, pena de reclusão ou detenção, com multa ou sem multa. Na contravenção penal, pena simples, prisão simples, com multa, né, que é cumulativamente, prisão simples com multa, ou isoladamente só a multa. Ação penal no crime, ação penal pode ser pública incondicionada, que é quando não precisa da manifestação da vontade do ofendido, e quando é pública condicionada, quando depende da representação do ofendido ou de iniciativa privada. Na contravenção penal, sempre de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa precisa de representação do ofendido. Né? Você vê lá no artigo 17 da Lei 3.688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais. No crime pune-se a tentativa, você vê lá no artigo 14 do Código Penal, e na contravenção penal não se pune a tentativa, só se pune se for consumada. Tentativa não se pune na contravenção. No crime, há possibilidade de punição a crimes cometidos fora do território nacional, né? Que é a extraterritorialidade, ou seja, são crimes que, menos cometidos lá fora, vai ser também respondido ou cumprido a pena no Brasil. E na contravenção penal, só se pune as contravenções cometidas no território nacional.
Você vê isso lá no artigo 2 da Lei de Contravenções Penais. Competência no crime da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Nas contravenções penais, Justiça Estadual, né? Só Justiça Estadual, à exceção se o indivíduo, o cidadão, tiver foro por prerrogativa de função. Então, pessoal, essas são as diferenças entre crimes e contravenções penais. Pessoal, vamos falar agora, né? Resolver agora uma questão sobre esse assunto. Concurso de agente penitenciário. As contravenções penais, letra A, podem ser punidas com pena de detenção? Não. Prisão simples. Não prescrevem? Não. Prescrevem sim. Não são punidas da forma tentada? Sim, você viu isso, né? Então, gabarito é a letra C. Constituem meros ilícitos administrativos. Errado. Estão inseridos na parte especial do Código Penal. Não. Parte especial do Código Penal estão inseridos os crimes, não as contravenções penais. Pessoal, vamos falar agora da norma penal. Preceito primário e preceito secundário. O que é o preceito primário? Preceito primário, pessoal, é a conduta. É a conduta praticada pelo indivíduo. E o preceito secundário é o quê? É a pena, é a sanção. É a sanção que esse agente vai sofrer. Então, pessoal, preceito primário, né, é a descrição da conduta delituosa, como eu lhe falei, é o crime. Preceito secundário é a sanção penal. O exemplo aqui, ó, né? O Código Penal. Vamos dizer aqui, o artigo 121, matar alguém, né? Então, matar alguém é o preceito primário, que é a descrição da conduta. E a sanção penal é o preceito secundário, que é aqui, ó, pena reclusão de 6 a 20 anos. Preceito secundário. Então, pessoal, não tem o que falar mais sobre esse assunto. Norma penal é preceito primário é a conduta, preceito secundário é a pena, é a sanção. Né? A descrição da conduta, preceito primário, da conduta delituosa, preceito secundário é a sanção penal. Relação do direito penal com outros ramos do direito. Unicidade do direito, né? Existe uma relação, pessoal, do direito penal com todos os outros direitos. O importante é saber que nessa relação, o direito penal, né, o direito como um todo, é uno. O objetivo do direito é a manutenção da ordem social. Então ele é uno, né? Todos os direitos têm que ter um só objetivo, que é a manutenção da ordem social, né? Então, não interessa se eventualmente terão alguns ilícitos que serão punidos somente na esfera civil, outros delitos serão punidos somente na esfera administrativa e outros delitos serão punidos aqui, né, do direito penal. Todos têm que ser têm que ser unidos, né? Ou seja, o direito é um só. Não pode haver contrariedade entre um ramo do direito, né, e outro. O propósito é o mesmo, né? É a manutenção da ordem social. Então, pessoal, a relação do direito penal com os outros direitos é uno, né? Unicidade do direito, é todos unidos, todos com só objetivo, que é a manutenção da ordem social. Dentro desse contexto, pessoal, vamos falar da relação do direito penal com o direito
com outros ramos do direito, né? A relação do direito penal com o direito constitucional, né? Exemplos: os mandados de criminalização. Os mandados de criminalização. Aqui, pessoal, os mandados de criminalização. Ou seja, né, eu vou ter que... a Constituição Federal determina, né, ao legislador que deve ser considerada, o que deve ser considerado crime, né? A Constituição Federal, ela vai deixar designado para o direito penal o que é que vai ser considerado crime, né? A Constituição Federal determina, né? Olha, o crime de racismo tem que ser estabelecido como um crime, né? E ele será um crime inafiançável e imprescritível. Já os crimes hediondos, bem como os equiparados a hediondos, são crimes inafiançáveis e são insuscetíveis de graça, né, ao indulto, né, e à fiança. Então, pessoal, ele já deixou designado, né? Então é a relação do direito penal com o direito constitucional, né? Então a Constituição estabelece parâmetros, né, mínimos para o direito penal. Já escreve parâmetros mínimos para o direito penal. Outra forma, pessoal, de relação do direito penal com o direito constitucional é a teoria constitucionalista do direito. Relação com a teoria constitucionalista do direito, pessoal. Essa aqui, né? O que essa teoria vai dizer? E faz total sentido, né? É o seguinte: todos os crimes do direito penal, né? Todos os crimes, eles buscam proteger um bem jurídico, né? A propósito do direito penal, né? Proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. E o que essa teoria vai dizer é o seguinte: todos os bens jurídicos protegidos pelo direito penal, eles têm base na Constituição Federal. Um exemplo, o direito à vida, né? O direito penal, ele protege a vida, né? Lá com o crime o crime de homicídio, né? O Código Penal pune. E onde é que está escrito na Constituição também esse direito à vida, né? No artigo 5º. Tem o direito ao patrimônio também, que está no artigo 5º, e que o direito penal também protege, né? Crime de furto, de roubo, né? Todos os crimes contra o patrimônio. Então, o direito penal ele está intimamente ligado também com a Constituição Federal, pessoal. Existe também, pessoal, ainda uma outra forma de relação entre o direito penal e o direito constitucional, que são os princípios constitucionais, né? Os princípios constitucionais, pessoal. São esses aqui, os princípios constitucionais, né? Você pega, por exemplo, o princípio da legalidade, né? Da anterioridade, que estão previstos no artigo 1º do Código Penal. Da mesma forma que eles estão previstos no artigo 1º do Código Penal, eles estão também previstos lá na Constituição Federal, pessoal. Então, eu quero dizer o quê? Que o direito, a relação de direito penal com o direito constitucional é uma relação una, né? Uma relação de unidade, né? A Constituição já deixa estabelecidos os pré-requisitos, né? Para que o Código Penal venha a atuar
no sentido de proteger a ordem social. Já em relação ao direito processual penal, essa relação é muito óbvia, né? O direito processual é um meio de aplicação das sanções penais, né? Então, obviamente, é uma relação muito íntima, né? Com o direito processual penal e com o direito penal, né? Tem algumas diferenças. Tem que tomar um certo cuidado, porque a aplicação da lei penal no tempo, no direito penal é uma, e no direito processual penal é outra. A contagem também de prazo no direito penal é uma, e a contagem de prazo no direito processual penal é outra, né? Mas é uma relação muito íntima, né? E por meio do direito processual penal que a gente consegue realizar a persecução penal, né? Diante de um crime praticado. Em relação ao direito administrativo, o agente pode citar diversas leis. Por exemplo, a Lei 8.066, né, que vai trazer ali a Lei de Licitações, né, que vai trazer alguns dispositivos penal. Nós podemos falar também de alguns artigos do Código Penal, o artigo 312 a 359, que são exatamente os que me conta a administração pública. Então, também é uma relação íntima, né? Já o direito civil, né? Vários conectivos do direito civil vamos aplicar no direito penal. Por exemplo, o conceito de propriedade, o direito de posse também. Então, o direito penal vai se relacionar com todas as esferas do direito. Vamos falar, pessoal, rapidamente das funções do direito penal. O direito penal ele tem a função, né, de proteção do bem jurídico. Claro, o propósito do direito penal é exatamente proteger o bem jurídico, né, que são mais relevantes para a sociedade. Então, o direito penal vai proteger esse bem jurídico. Esse bem jurídico, né, pessoal? Então, a função do direito penal é a proteção do bem jurídico, né? Tem também, pessoal, né, a função, né, de garantia, né? Função de garantia, né? É muito importante essa função, né, de garantia do direito penal, Veja, essa garantia é uma garantia para o cidadão. É uma garantia que o Estado não vai punir o cidadão sem culpa. Então, é garantia, né? Outra função é o instrumento de controle social. Instrumento de controle social. Claro que vai preservar, né, a paz pública, né? A função do controle social. E tem a função ético-social. Função ético-social. O direito penal vai trazer para a gente o mínimo ético social. Ao longo da história, né, a sociedade vai evoluindo e o direito penal para a gente vai garantir o mínimo valor ético, né? Nós podemos citar um exemplo, a bigamia, né? Então, tem países que é permitido o cidadão ter 3, 4 mulheres, depender da condição dele, mas no Brasil não, no Brasil é proibido. Então, a proteção mínima, né, ético-social.
É a mínima proteção. Por exemplo, pessoal, na Arábia Saudita, né, pode a bigamia, né? Aqui no direito brasileiro não pode. Agora começar a falar, pessoal, da função simbólica, né? Função simbólica, motivadora, redução da violência estatal e promocional. A função simbólica tem duas vertentes, né? A função simbólica para os governantes e a função simbólica para os cidadãos. Aquele governante que edita uma lei penal e se sente bem por isso, né? Que é simbólico, porque ele está cumprindo o seu papel de legislador, né? Então, quando ele cria uma lei para proteger o cidadão, a sociedade, traz uma satisfação. E para a perspectiva da sociedade, o cidadão, ao ver as normas penais, ao saber que elas existem, né, ele se sente protegido com isso. É a função motivadora. A função motivadora, né, porque ela é motivadora. Por quê? Porque ela motiva o cidadão a não praticar o crime, né? Vai estar lá, olha, se você matar alguém, sua pena vai ser de 21 a 30 anos, né? Um exemplo. Então ela motiva as pessoas a não errar, porque senão vai ser punida, né? A redução da violência estatal. Ela está muito relacionado com essa outra função que nós vimos, né? Anteriormente, da garantia, né? Tá bom? É a função promocional, né? Que né? Vai atuar como um instrumento de transformação social. Instrumento de transformação social. Então, pessoal, são essas a função do direito penal e são esses, né, o que nós temos que falar nessa aula. Nós vamos fazer uma questão, né, umas duas questões sobre esses assuntos aí. Para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou acumulada das penas de reclusão e detenção. Não, aí é crime. Multa e prisão simples, sim, essa aqui. Letra C, detenção e multa, não, aí é crime. Reclusão e prisão simples, não, aí é crime. Letra B. Nos termos do Decreto-Lei número 3.688 de 1941, acerca da lei das contravenções penais, é correto afirmar: não é punível a tentativa na contravenção penal. Nem precisa ler as restantes, que isso aí é correta.